Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. O objetivo do nosso canal é estudarmos a palavra do Senhor, verso a verso. Através desse método, achamos e acreditamos que vamos minimizar a má interpretação da palavra do Senhor, porque nós somos obrigados a estudar o texto dentro do seu contexto. Esse é o objetivo de pegar a essência daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nesse propósito, irmãos, estamos dando continuidade ao estudo da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos na unidade 1, falando da justificação para o pecador. A nossa quinta aula de hoje, nos comentários, nós vimos que muitas pessoas participaram, estou muito agradecida por isso. Vamos quero incentivar os irmãos cada vez mais a participar, dando a sua pergunta, falando aquilo que mais chamou a atenção, comentando se tem algumas dúvidas, perguntando. Participe, queridos, porque nós estamos aqui em busca de uma mútua comunhão para que possamos alcançar a verdadeira palavra, a verdade do Senhor para edificar as nossas vidas. No link desse vídeo vamos colocar também as descrições de toda a bibliografia, de todos os autores que nós buscamos para poder realizar esse estudo. Estamos colocando também os links das aulas anteriores para que vocês não percam nada, fiquem sempre buscando o conhecimento e não percam nenhuma mensagem, porque senão vai quebrar o entendimento dessa epístola. Hoje nós vamos tratar de um assunto, dando continuidade e fechamento ao assunto de que não há nenhum justo. Todos são pecadores. Vamos falar tudo a respeito do capítulo 3. Não são pecadores, do verso 1 ao verso 20. E a justificação pela fé em Cristo Jesus, falando das características e o resultado da justificação, do verso 21 ao verso 31. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração? Vamos lá. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos na Tua presença a nossa mente, o nosso coração, pedindo ao Senhor que venha iluminar o nosso entendimento para essa mensagem de hoje que é tão importante, que precisamos entender, Senhor, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Precisamos compreender a essência dessa graça manifestada nas nossas vidas, meu Senhor. Por isso, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, para que possamos alcançar esse mérito. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar prosseguimento ao estudo falando de Romanos, capítulo 3, no verso 1 ao verso 4. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Romanos capítulo 3, do verso 5 ao verso 8, diz o seguinte: Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venham o que é bom. A condenação destes é justa. Vamos estudar agora o que Paulo está querendo dizer com esses versos. Vimos aqui, do verso 1 ao verso 8, que foram feitas perguntas e respostas. Bom, corriam rumores que Paulo falava contra a lei, contra Moisés, contra o Antigo Testamento, contra a circuncisão, que ele era um apóstata, alguém que ensinava uma outra religião diferente da que Israel recebeu de Deus. Então, esses rumores fez com que Paulo
colocasse em sua carta alguns questionamentos plausíveis para poder se justificar antecipadamente as calúnias que porventura poderiam ocorrer. Então o que ele fez? Sabendo dessa oposição dos judeus e dos falsos mestres, Paulo argumenta em favor da veracidade e racionalidade do Evangelho, defendendo contra as distorções e más interpretações. Então nós vamos agora descrever o que esses versículos quer dizer. Bom, Paulo explica a doutrina que está expondo, levando 4 questionamentos que possivelmente os judeus iriam fazer, ou os falsos profetas iriam fazer. O primeiro, eles questionavam que o ensinamento de Paulo é uma sabotagem à aliança de Deus. Por isso que ele pergunta assim, há vantagem em ser judeu? Sim, há privilégios, porque a eles foram confiadas as palavras de Deus, para que vivessem e se tornassem exemplo para todos os povos, mas fracassaram na missão. Nós vimos na aula anterior que Paulo descreveu muito detalhadamente a intenção de Deus de dar aos judeus os oráculos do Senhor, todos os propósitos do Senhor. Ele falava, através dos profetas, sobre a vinda do Messias, que iria ajudar os judeus na questão da salvação, apesar de ter dado a eles também a lei. Então, o que acontece? É um privilégio, mas só que eles não entenderam e fracassaram na missão de ser exemplo para os outros povos. Então, aqui, Paulo, já supondo que eles iriam interpelar sobre a questão da vantagem do judeu, ele diz que há privilégio sim. Outro questionamento fala a respeito dos ensinos de Paulo que anulam a fidelidade de Deus. Aí Paulo pergunta, o homem infiel anula a fidelidade de Deus? Aí ele afirma, dessa forma que sabemos que as vantagens geram responsabilidades. E o povo judeu não soube corresponder à altura do privilégio recebido. Então eles foram infiéis. Mas a fidelidade de Deus não foi anulada. Em amor concede ao homem participar da graça ao enviar o Messias. Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, apesar da infidelidade dos judeus, apesar de ter no oráculo do Senhor predito que o Messias viria, e eles foram infiéis, o Senhor cumpriu com fidelidade a aliança. O Messias veio. Ele mandou o Messias para salvar a humanidade. Então Paulo responde a esse questionamento. Uma outra pergunta a respeito dos ensinamentos de Paulo contradiziam ou contradizem a justiça de Deus. Vimos que Deus é injusto por aplicar sua ira? Se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que podemos dizer? Deus jamais é injusto. Ele julga o mundo baseado na sua própria justiça e no procedimento do ser humano. Ele tem direito soberano de criador. Paulo está afirmando que, apesar de tudo, Deus vai julgar justamente a humanidade, tanto gentios como judeus. E todos estão na mesma balança, na mesma vara de medida, porque ele é soberano. Ele quer assim. E a soberania dele prevalece. É isso que Paulo está colocando ali. Vimos também um quarto questionamento possível, que os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. Paulo rebate uma falsa calúnia levantada contra ele pelos inimigos, afirmando que esse desrespeito será julgado por Deus. Por que ele coloca isso? Bom, pelo fato dele pegar o evangelho da justificação pela graça, sem mérito humano, os judeus poderiam e pensavam que quanto mais pecado eles cometessem, mais a graça de Deus iria alcançar. Nós também sabemos que hoje muitos pensam dessa forma. Eu posso pecar, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Mas não é esse o propósito do Evangelho de Cristo, através da graça, na salvação, sem mérito. Não é essa a proposta. Então, Paulo rebate esse questionamento de uma forma bem veemente, dizendo que o Senhor irá julgar com muita justiça esses que pensam dessa forma. Prosseguindo, nós vimos que todos são pecadores.
Romanos 3, do verso 9 a 13, nós vimos o seguinte. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. No verso 14 ao verso 20 diz o seguinte, a boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui é bem claro esses versículos, mas nós vamos estudar um por um para ver qual o objetivo de Paulo quando ele disse isso. Do verso 9 ao verso 18, nós vimos um quadro sombrio da humanidade. Todos, sem distinção, são desqualificados, caídos, longe de Deus, tanto gentios quanto judeus. Ali ele fala dos gregos. Gregos e gentios têm a mesma conotação. Então, nem os privilégios dos judeus os colocaram em posição de vantagem. Deus encerra todos debaixo do pecado. Paulo prova a sua argumentação através das Escrituras Sagradas, quando ele menciona o seguinte, não há um justo, quem faça o bem. Nós vimos isso em Salmo 14, no verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte, diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui fica bem claro que nenhum homem tem condição de buscar a Deus por si só. São incapazes disso. Não há nenhum capaz de se salvar. Vimos isso quando também Paulo coloca, suas gargantas são túmulos abertos. Salmo, capítulo 5, verso 9, que diz o seguinte, porque na boca dos seus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Mais uma vez, Paulo coloca nas Escrituras a afirmativa de que não há salvação para a humanidade, não há nenhum capaz disso. Prosseguindo, Paulo coloca que com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Isso é uma citação de Salmo 140, verso 3, que diz o seguinte, aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Paulo continua a citação, que suas bocas são cheias de maldição. Ele está se referindo ao Salmo 10, verso 7, que diz o seguinte, a sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Mais uma vez Paulo coloca das Escrituras a afirmação de que ele está certo quando fala que nenhum é capaz de conseguir a graça da salvação. Seus pés são velozes para derramar sangue. Vimos isso em Isaías, capítulo 59, verso 7, que diz o seguinte, os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade.
os seus caminhos a ruína e destruição. Paulo prossegue. Não há temor de Deus. Vimos essa citação em Salmo capítulo 36, verso 1. Não há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mais uma vez fica confirmado que o homem é incapaz de ver os seus próprios erros. Mais uma vez vimos isso. Então, tudo o que a lei diz, os judeus se orgulhavam. Mas está claro, todos são pecadores e por isso merecem um juízo de Deus. Ninguém será justo baseado na lei. Paulo aqui buscou citar as leis sagradas para que os judeus pudessem identificar e ter a comprovação de que todos são pecadores. A própria palavra de Deus diz isso. Então ele é justo juiz para julgar todas as nossas ações no dia do juízo. Mais uma vez, Paulo cita a Bíblia Sagrada para comprovar o seu argumento. Vamos dar prosseguimento aqui, quando nós vamos falar da lei, do verso 19 ao verso 20. Qual o propósito da lei? Ao que está na lei, aplica-se ao povo da lei. Então aqui ele está falando para os judeus essencialmente. Ele diz o seguinte: a lei condena o pecador, mas não cancela seus pecados. Cala a boca do homem. O que ele quer dizer com isso? A lei condena porque a lei mostra o pecado ao homem, mostra o pecado ao judeu, e quando nós vimos os 10 mandamentos, os judeus são incapazes de cumprir. Então, cada vez que ele vai ter argumento, ou pode-se pensar que os judeus têm um argumento diante do Senhor para dizer que ele cumpre a lei, quanto mais ele vai falando. Primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Segundo, não terás imagem de nenhum animal para adorar, ou homem para adorar. E no prosseguir de cada descrição dos 10 mandamentos, o judeu se cala, porque ele se vê comprometido com o pecado. Ele também diz que a lei expõe o cativeiro humano, mas não concede liberdade. Caracteriza a culpa do homem. Mostra o pecado, mas não tem condição de salvar o homem. Ele só revela o pecado daquilo que o homem, muitas das vezes, pode até nem conhecer, mas ele mostra. Então a culpa, ela é retratada. A lei também aponta a necessidade de uma vida espiritual, mas não pode concedê-la. Tem o pleno conhecimento do pecado. Nós vimos aqui que há uma plenitude de entendimento de que somos pecadores quando nós lemos a lei. Isso aos olhos do judeu. Mesmo eles buscando criar novas leis, leis morais, para que eles pudessem cumprir os 10 mandamentos, isso só se tornou um peso maior e mostrou cada vez mais que eles são necessitados do Messias, porque eles não são capazes de cumprir a lei. Então ele tem a plena consciência do pecado e que são pecadores. Agora nós vamos falar da justificação pela fé em Cristo Jesus, que é a boa nova de Paulo. Romanos, capítulo 3, verso 21 e 24, diz o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vimos aqui uma esperança, amados. Uma esperança que Paulo está apresentando. Então vamos agora descrever essa esperança. Diante da descrição de incapacidade e condenação, manifestou-se a justiça de Deus independente da lei. Essa justiça de Deus é a maneira de como justifica e salva, como Deus faz essa graça, que coloca toda a humanidade em pé de igualdade. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, através da fé na pessoa de Jesus Cristo, que se tornou o nosso substituto, aquele que cumpriu a lei,
e que pagou a nossa dívida. Deus passa a salvar o homem. Esta graça é para todos. Vou reforçar aqui uma coisa muito interessante. Porque o Senhor Jesus, ele conseguiu cumprir a lei, coisa que os judeus não conseguiram. Porque a forma da concepção do Senhor Jesus foi de uma forma santa. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo em uma virgem. Então, ele, desde a origem, da sua origem, ele foi considerado um novo Adão, porque ele tinha a mesma pureza que o Adão lá no Jardim do Éden possuía antes de pecar. Na questão das nossas vidas, nós somos descendentes de Adão e pela perpetuação da humanidade, o pecado foi se passando de geração em geração. Por isso que todos nós somos pecadores e destituídos somos da glória de Deus, da graça do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele resgatou isso nas nossas vidas. É pela fé em Jesus. Eu quero também fazer uma distinção a respeito de fé e crer. Olha, crer no Senhor Jesus, até o diabo crê, mas ele não obedece. A fé é algo que é além de somente ter um sentimento, vamos colocar assim. A fé é uma palavra neotestamentária. Ela é uma palavra usada no Novo Testamento. Vimos a fé somente em algumas traduções bíblicas, em Abacuque capítulo 2, verso 4, que diz que viveremos pela fé. Mas só que lá, na essência da tradução, seria fidelidade. Porque a fé para os judeus, a fidelidade para os judeus, é a confiança e obediência. Então tem que ver uma atitude, não é sentimental. Confia-se na palavra do Senhor e obedece-se à palavra do Senhor. E isso é descrito como fé. No Novo Testamento não é diferente, amados. Só que lá em Hebreus diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a comprovação das coisas que não se veem. A fé, ela precisa de uma atitude. Então quem crer no Senhor Jesus e o aceita como Senhor soberano da sua vida, Salvador, ele é Senhor. Então nós temos que ter uma atitude de servo, de escravo, diante do Senhor, mas em forma de gratidão por aquilo que Ele fez por nós, e não por uma imposição de lei ou de obrigação. Nós amamos o Senhor e obedecemos o nosso Senhor em gratidão pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para nos salvar. Essa é a essência dessa fé em Salvador em Cristo Jesus. Tá certo? Vamos continuar aqui dizendo que a justificação se opõe à salvação meritória. Paulo ensinava que a graça não tem base na ação humana, mas na aceitação do que Jesus já fez. Não é fácil abrirmos mão do nosso orgulho e deixarmos de nos vangloriarmos dos nossos feitos e das boas obras ao praticarmos a lei. Aqui é uma coisa interessante que eu ressalto a vocês, para que as nossas vidas sejam bem iluminadas quanto a isso, porque não tem absolutamente nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer para que o Senhor venha nos alcançar ou nos aceitar nessa graça salvadora. Muitas pessoas acham assim: eu ainda não estou preparada para aceitar Jesus, ou ainda não está na hora, porque talvez eles possam acreditar que precisam fazer alguma coisa para que o Senhor venha aceitá-los. Olha, queridos, como estamos, como somos, Ele nos aceita. Só que a partir desse momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, há uma transformação na nossa vida. Porque há um comprometimento e uma ajuda do Espírito Santo para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Então há uma transformação de caráter. Então, por isso que a palavra do Senhor diz assim: venha como está. Porque a gente não vai ficar como a gente vai ser transformado. Então é muito interessante a gente ressaltar. Não podemos colocar que eu sou boazinha, por isso que o Senhor me aceitou. Não é assim.
até o mais grandioso pecador. Porque o amor do Senhor Jesus, ele tem uma largura muito grande, ele alcança todos. Ele tem uma profundidade enorme. Ele tem uma altura soberana e um comprimento que a gente nem consegue ver. Como está lá em Romanos, em Efésios, né? Que o amor de Deus na sua altura, largura, profundidade e comprimento, é esse amor que precisamos buscar e conhecer. Esse amor é maravilhoso do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui que a doutrina da justificação pela fé diz que não há mérito humano quanto à graça de Deus que se manifesta. Deus quis nos justificar e perdoar. Toda a obra do Senhor, toda a obra é do Senhor. Nós não temos mérito nenhum quanto a isso. Prosseguindo, eu gostaria de ressaltar algumas coisas muito importantes antes de prosseguir. A justificação não é sinônimo de perdão. Nós temos que saber que há a distinção de uma coisa e outra. Perdão é a absolvição de uma penalidade ou de uma dívida. A justificação é o ato de declarar que alguém é justo. Isso é dar ao pecador o direito de desfrutar novamente do favor e da comunhão de Deus. São coisas distintas e nós precisamos saber desses conceitos para que a gente possa entender a graça e o plano de salvação, para que a gente possa desfrutar da plenitude dessa graça. Perdão anuncia. O que o perdão anuncia? Você está livre da pena. Pode ir. Você está livre. Absolvição do castigo. A justificação anuncia outra coisa. Você é bem-vindo para desfrutar de todo o amor e da presença de Deus. Pode vir. Declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. Aqui fica bem claro que a justificação nos concede a graça de não vermos e não desfrutarmos da ira de Deus, porque essa ira foi aplacada pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Prosseguindo, nós também temos que distinguir que justificação não é sinônimo de santificação. Justificação, como vimos, é declarar uma pessoa justa, mas ela não fica justa, mas faz-se legalmente justo. O que quer dizer? Ela tem o status de justo, certo? Para que possa alcançar a graça de desfrutar da presença do Senhor. Santo é uma palavra hebraica traduzida como santo, que vem um termo que significa separado. Olha só, assim que o que é santo está separado do uso comum. É algo sagrado, principalmente por ser algo limpo e puro. Então, santo, mais uma vez eu afirmo, não é sinônimo de perfeição. É sinônimo de separado para Deus. Ele é purificado pela graça do Senhor e iluminado porque o nosso Deus é luz. Então, o santo significa separado do mundo. Então, todos aqueles que alcançam a graça de serem justificados por Cristo Jesus é uma geração santa. Uma geração santa. Não se esqueça disso. Prosseguindo, eu venho dizendo que santificação é o processo que ocorre iniciada com a justificação, que dura por toda a vida. Então, a santificação, a busca da santidade, da separação, é algo constante e diário. É diferente, muito diferente de justificação. Perfeito? Então agora nós vamos prosseguir no que Paulo está querendo dizer nos seus versículos. No capítulo 3, verso 23, nós vimos uma sentença. Todos pecaram. O pecado atingiu a todos sem distinção. O pecado é universal. É a herança espiritual de Adão. Destituídos e separados da glória de Deus. Como eu falei anteriormente, vimos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, que diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como eu falei anteriormente, o Senhor Jesus nos concede a graça de justificar a humanidade inteira, porque a sua essência é pura. É o novo Adão.
Então o homem foi criado para a glória de Deus. O pecado tirou-o do propósito. Vimos isso em Isaías, capítulo 43, verso 7. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então aqui fica bem claro que todos nós fomos criados com o propósito de glorificar o nome do Senhor. E houve um resgate. Mas a sentença é essa: estamos destituídos até então. Até alcançarmos a graça do Senhor Jesus, estamos destituídos da glória do Senhor. No capítulo 3, verso 24, nós vimos o prisioneiro que é liberto. Ser justificado é ser declarado justo, aceitável diante de Deus, é ser restaurado para o propósito de Deus, para a sua glória. Aqui encerra todo o entendimento da justificação. Vamos prosseguir falando da redenção, que é uma expressão da graça de Deus. O homem recebe este benefício totalmente de graça e realmente não há como se pagar uma dívida tão grande. A redenção, o entendimento da redenção, vai nos fazer desfrutar da graça maravilhosa que o Senhor Jesus alcançou para nós na cruz do Calvário. Nós temos que entender o que significa essa redenção, para que possamos desfrutar da plenitude dessa graça que o Senhor conquistou para nós. Amados, prestem bastante atenção nessa afirmativa. A redenção é efetuada por Jesus Cristo, o resgate ou libertação, feita mediante o pagamento de um preço. O pecado nos prendia e fazia-nos escravos. Fomos libertos deste poder destruidor e que nos separava da presença de Deus. E o preço pago foi a própria vida do Messias de Deus. A redenção é algo maravilhoso que precisamos compreender. O Senhor Jesus se sacrificou por nós. Ele nos libertou do poder do pecado. Fomos libertos do poder do pecado. Fomos libertos do poder de Satanás contra as nossas vidas. Fomos libertos de nós mesmos, das nossas falhas, dos nossos orgulhos, das nossas atitudes. Fomos libertos de nós mesmos. E fomos libertos para a glória do Senhor. Então, tudo nós podemos fazer com o Senhor Jesus. Mas sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. E essa plenitude da redenção, nós precisamos absorver. Esse amor incalculável, não dá para a gente descrever esse amor. De morrer por um pecador, de morrer por uma humanidade pecadora. Ele fez isso, concedeu-nos graça de vivermos a plenitude do Senhor. Agora eu quero chamar a atenção do verso 25 ao verso 26, que fala que o Jesus é a nossa propiciação. Jesus foi a expiação do nosso pecado. Ele tornou propício a nossa entrada na presença de Deus, apaziguando a sua ira através do seu sangue. Em Cristo está a nossa reconciliação com Deus. O sangue de Cristo fez a propiciação. A fé nos une a esse plano de salvação. Sem distinção, amados. É para toda a humanidade. Sem o Senhor Jesus, não há salvação para a humanidade. Só há salvação para aquele que se rendeu ao Senhor Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus e disse assim: eu quero, meu Senhor, que o Senhor seja o Senhor soberano da minha vida e meu Salvador. E a partir daí, se há uma transformação, porque nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, nós passamos a ser nova criatura, porque nós somos direcionados pelo poder do amor do Senhor, no poder do Espírito Santo, que está habitando em nós. Nós vamos falar mais detalhadamente isso, se assim Deus permitir, nas próximas aulas. Mas desde já eu digo que o Senhor Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguir aqui. Na oferta que Cristo fez de si mesmo, a justiça de Deus é reclamada para si e o pecador que crê é justificado.
Mais uma vez eu afirmo aqui que o crer tem que vir com atitude, uma atitude de obediência, porque se Ele passa a ser o nosso Senhor, nós passamos a ser escravos desse Senhor. Mas é um escravo que faz tudo em amor e gratidão, devido ao sacrifício que Ele antecipadamente fez por nós. Certo, amados? Vamos prosseguir aqui. Então, Cristo ocupa a posição como correspondente de Deus junto ao homem e representante do homem junto a Deus. Isso aqui é muito interessante. Correspondente de Deus e representante do homem. Ele absorve o juízo a que ficou sujeito o pecado humano, como representante de Deus, comunica aos homens a graça perdoadora de Deus. Olha que maravilhosa. Olha que plano espetacular que o nosso Deus fez antes da fundação do mundo, porque pela presciência dele já sabia que a humanidade estaria mergulhada no pecado, e ele, na aliança que fez com Abraão, mesmo na infidelidade do povo escolhido de Deus, um povo separado, que não cumpriu o objetivo ou o propósito que ele tinha, ele continuou fiel e o Messias chegou. O Messias veio e alcançou e tem pleno poder para alcançar a humanidade. Basta crer no Senhor Jesus. A morte vicária implica em morte substituta. Vigário é a pessoa que recebe a representação para executar as funções de outrem. É Deus quem propicia, quem expia, satisfaz e reconcilia. Deus é o agente e o originador da salvação. Tudo vem do Senhor. O homem não tem participação nenhuma, não tem mérito nenhum. Foi através desse entendimento renovado que o Lutero transformou a vida dele, quando ele entendeu a justificação pela fé. Porque até então ele cumpria ritos, fazia os sacrifícios e não tinha compreendido quão grandioso o amor do nosso Deus, que nos deu de graça grátis, a salvação. Não tem mérito nenhum do homem. E através desse novo entendimento de Lutero, ele mudou a concepção de vida dele, buscou transformar a Igreja Católica, mas por poder, por vários impedimentos, ele foi expulso e aí originou-se o protestantismo. A gente sabe que na história da Igreja, esse entendimento mudou vidas e corações. Esse novo entendimento é muito importante para nós. Certo, amados? Vamos prosseguir. Romanos, capítulo 3, verso 27 e 29. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que a lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. No verso 30 e 31, vamos fechar esse entendimento. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Vamos entender esses versículos, o que Paulo está querendo dizer. No verso 27 ao verso 31, vimos que a justificação é defendida das críticas. Aonde está então o motivo da vanglória? Os judeus achavam que eram favorecidos de Deus por ter sido o povo escolhido para selar a aliança. A justificação pela fé exclui qualquer vaidade própria para a presunção ou vanglória, excluindo o mérito pessoal. Então aqui Paulo apresenta aos judeus, olha, apesar de vocês terem recebido o oráculo do Senhor, terem tido a vantagem de ter as leis nas suas mãos, em detrimento aos gentios que não tinham, vocês estão no mesmo patamar. Não tem que vangloriar e nem se achar melhor do que ninguém. Então, o moralismo e o legalismo que os judeus
estavam apresentando, achando-se melhor, o juiz de todos os povos, eles tinham que engolir esse orgulho e verificar que é tudo igual. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. E somente através da fé em Cristo Jesus que alcança a glória. Amém? Então vimos aqui que Deus é exclusivamente Deus dos judeus ou Ele também é Deus dos gentios? Como era o povo da aliança? Eles excluíam os demais povos das bênçãos divinas. Estes não eram o propósito de Deus. Deus queria a inclusão dos gentios nos privilégios dessa aliança, através da posteridade de Abraão. Todos os povos da terra seriam também abençoados. Essa aliança foi cumprida por Cristo. Jesus é a semente de Abraão. Através dele, Deus justifica todo e qualquer que tem fé. Paulo coloca bem claro isso. É pela fé em Cristo Jesus. Então, anulamos então a lei? Mais um questionamento de Paulo. A lei é a coisa mais preciosa para os judeus. A Torá, que quer dizer instrução. Como Paulo ensinava que a base da justificação não era mais a lei, eles concluíram que Paulo excluía a Torá. Mas não era isso. Paulo era categórico. De maneira nenhuma. Não. Pelo contrário, a doutrina da justificação apenas pela fé confirma a lei. É uma norma da gratidão. Aí eu vi aqui uma expressão que simplifica tudo o que Paulo está querendo dizer, que foi feita pelo Lutero. A lei nos manda a Cristo para a justificação. E Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. O que ele quis dizer com isso? Ele sintetizou a essência do que Paulo estava querendo dizer. Veja bem, quando nós estudamos a lei, nós vemos que precisamos de um Salvador. Então a lei nos mostra que há uma necessidade de um Salvador, porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Quando nós alcançamos a graça da salvação por Cristo Jesus, Ele nos manda de volta para a lei. Porque por amor ao Senhor Jesus, por gratidão, nós temos desejo de cumprir a lei, porque isso agrada a Deus. E esse desejo vem com a capacitação da graça do Senhor. Porque aonde opera a minha fraqueza, vai operar o poder de Deus para cumprir. Se eu reconheço a minha fraqueza, a glória do Senhor se manifesta e eu consigo cumprir a lei. É dessa forma que há a santificação. E é dessa forma que nós nos tornamos santos, separados deste mundo, cada vez mais limpos, porque a palavra de Deus nos limpa. É isso que Paulo está querendo dizer e o que Lutero conseguiu sintetizar nessa frase. Então, o plano de salvação, o propósito do Senhor é que a lei tenha como função expor e condenar o pecado, fazendo com que o pecador escravizado pela culpa procure a libertação em Cristo. Vimos isso em Gálatas, capítulo 3, no verso 19 ao verso 25. Aqui é um verso longo, mas vale a pena a gente ler porque aqui está sintetizando tudo. Diz o seguinte: logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerramos para que a fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, que é a lei. Amém, queridos? Aqui fica bem claro em Gálatas, sintetizando tudo que foi dito aqui, que a lei tinha a função de expor e condenar o pecado, para que a gente procurasse a graça do Senhor Jesus. Então o evangelho da justificação pela graça e a lei
elas se encaixam e se completam perfeitamente no plano de salvação, já que a fé justifica a quem a lei condena. Bem simples assim, mas tem que ter entendimento. Tem que ter um entendimento para que a gente possa desfrutar dessa graça. Amém? Então vamos às nossas considerações finais. A Escritura deixa claro que há verdadeiramente um caminho para Deus, mas este não está baseado em nada do que o homem possa fazer para recebê-lo ou conquistá-lo. O homem pode ser justificado diante de Deus, mas não da sua própria forma ou capacidade. Nisso é que o cristianismo se distingue de todas as outras religiões. No que se refere à salvação, existe, portanto, apenas duas religiões que o mundo reconhece. A religião da realização divina, que é o cristianismo bíblico, e a religião da realização humana, que inclui todos os outros tipos de religiões, seja qual for o nome delas, seja qual for, que elas sejam conhecidas. Fica bem claro aqui, meus queridos, o início do nosso estudo para que a gente possa compreender o Evangelho do Senhor Jesus. A graça da justificação pela fé em Cristo Jesus, ela é gratuita, não tem mérito humano. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem dar algum comentário, não esqueçam de deixar os comentários nesse vídeo, tá bom? Vai ser um prazer responder, vai ser um prazer ler esses comentários todos. E agora nós encerramos nossa 5ª aula, e agradecendo pela perseverança dos irmãos, pela presença de todos. É um prazer enorme fazer esses estudos, colocar disponibilizado a vocês, sabendo que nós lançamos a semente, mas é o Senhor que vai frutificar, que vai dar o crescimento. E espero que no coração de vocês esse crescimento já esteja sendo germinado. Amém, queridos? E pela fé eu creio nisso. Vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos na Tua presença, Senhor, este estudo, suplicando ao Senhor que venha tocar nos corações dos meus irmãos, abrir o entendimento para que eles possam desfrutar da plenitude daquilo que o Senhor na cruz do Calvário conquistou para nós. É de graça. E que nós sejamos inundados do Teu amor, da Tua fidelidade, para que possamos, ó Pai, em gratidão, honrar o Teu nome, cumprir a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade com o direcionamento do Teu Espírito. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus pela oportunidade e liberdade de pregar a Tua palavra. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado pela presença. Sabemos que a verdade nas nossas vidas, essa verdade da palavra do Senhor, essa verdade é que nos fortalece. Amém? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.